Jesus. Amém. Então, Angela, ¿quieres venir directamente? Começar? Para aqui. Sabe onde está faltando os pedaços? Para... Do esquerdo, um pouquinho para cima. Para quê? Mas é muito curto. Não tem nada. Gabe, guck mal, wie viel Batterie noch drauf ist, ob er das braucht wirklich. Não, não. Não precisa. Quanto por cento tem? Mostra 30, mas eu recebi Ah, tranquilo, horas. E o aviso de 5%? 30% tem. Ou 30 ou 5? El lápiz tiene 5. Angela, esse tem 5%, esse tem 30%. Porque não dá assim para parar, sim, não complica. Tá bom. Bom, ontem nós chegamos em um ponto que o Marco estava explicando as duas linhas, tanto de Israel quanto de Judá, e dentro das duas tinham nomes muito parecidos. Tínhamos Jorão e Georão, e tínhamos Acasias, que é exatamente o mesmo nome, se escreve da mesma forma. Então eu me demorei mais em conseguir colocar e separar quem são eles, para que não haja complicações sobre isso, sobre quem é Acasias e quem é o Acasias de Israel e o de Judá. Primeiro eu vou começar diferenciando o Jorão e esse Acasias aqui, que no caso foi rei de Israel. Ambos são filhos de Acabe e Jezabel. Começando por Acasias, a gente vai abrir 1 Reis 22. Eu vou pedir para alguém ler para mim. 1 Reis 22, 52. Primeira Reis 22,
versículo 52. 5:2. Achou, Carol? Você pode ver pra gente? Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Esse texto nos prova que Acasias é filho de Acabe e reinou sobre Israel, certo? Então, no caso é esse Acasias aqui, que eu coloquei como filho de Acabe. Depois vamos ver o Acasias de Reis, 2 Reis 11, que nós começamos estudando com o Marco. Agora a gente vai ver Jorão. Sobre esse Acasias aqui, existe alguma dúvida? Alguma? Hoje está bem claro em 1 Reis que ele é filho de Acabe. E também reinou em Israel. Não? Então vamos para Jorão. 2 Reis 8:16. Já achou? Carolzinha vai ler para a gente de novo, então. 8:16, 2 Reis. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Isso. Então, Começa falando do reinado de Jorão. exatamente. Começa falando do reinado de Jorão em Israel. E esse texto também fala da paralela de Josafá e Jorão, que na linha do reino, se fôssemos colocar quem reinava no tempo que Jorão reinava em Israel, em Judá, Josafá e Jorão, eles dividem quase que o mesmo período. Essa divisão ficaria mais ou menos assim, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas aqui a gente tem Judá. Oi? Judá no sul. Ah, perdão. Israel. Esse texto fala mais ou menos que Jorão, mais ou menos não, é bem claro, que Jorão, no quinto ano, que no 5º ano do reinado de Jorão, vamos colocar aqui daqui até aqui, reinou Jorão, estava Josafá, reinando em Judá. Eu poderia colocar aqui Josafá. E logo aqui, Jeorão. Eu entenderia que era como se Josafá terminasse de reinar no mesmo ano, em um mês antes, e assim começasse Jorão. Ambos pegaram o reino de Jorão, tanto Josafá quanto Jeorão. Dá para ver isso? Acho que eu fiz que você colocasse Judá embaixo, você estava preparado. Mas estava colocando Josafá na linha de cima. Calma aí. Aqui nós temos Jorão. E aqui Josafá e Jeorão. A pequena conclusão desse verso. Lê de novo pra gente, Carol, por favor. No ano 5º do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Eu concluí que no ano 5º de Jorão, reinava Josafá. E no mesmo ano 5º começou a reinar Jeorão, filho de Josafá. Na linha, dá para visualizar melhor, porque
No ano 5º de Jorão, ambos reinam. É o fim de Josafá e o início de Jeorão. Não, o filho de Josafá e o filho reinaram juntos com... Não, não é isso. Ele fala que no ano 5º Josafá reinava e no ano 5º Jeorão reinou. Foi o que eu quis dizer, que eu consegui visualizar que Josafá saiu. Eu vou dar um exemplo, acho que pode ser útil. Josafá saiu naquele ano, em janeiro, e Jeorão entrou naquele ano, em fevereiro. Ambos reinaram no 5º ano de Jorão. Só que foi primeiro o pai e depois o filho. Dá para ver isso? E esse Jeorão é filho de Acabe também. Não. Jorão é filho de Acabe, de Israel. Assim como Acasias. Assim como Acasias. São irmãos. São filhos do mesmo pai e mesma mãe. Eu tenho um... Deixa eu... Isso ficou bem explicado. Continua com a linha aí que você tem. A linha que você tem explica de onde vai um Jorão e de onde vai outro Jorão. Sim, eu só queria mostrar aqui para entender a questão dos... Porque os dois são no 5º ano. Bom, então a gente conseguiu mostrar que Acasias é filho de Acabe e Jezabel e Jorão também é filho de Acabe e Jezabel. E mostramos que Josafá e Jeorão reinavam no mesmo 5º ano de Jorão, né, nesse verso que a gente leu. Profetas e Reis, 106.3. 106.3. Isso. Rafa, achou? Você tem aí? Tá. Carol vai me ajudar então um pouco com isso. Lê pra gente, por favor, Carol. 106.3, Profetas e Reis. Foi durante o reinado de Jorão sobre Israel que Josafá morreu, e seu filho chamado Jeorão subiu ao trono do reino de Judá. Por seu casamento com a filha de Acabe e Jezabel, Jeorão de Judá estava intimamente associado com o rei de Israel, e em seu reinado seguiu após Baal, como fazia a casa de Acabe. Também fez altos nos montes de Judá, e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. 2 Crônicas 21, 6. Nesse texto de Profetas e Reis, nós temos algumas conclusões. Primeiro, nós conseguimos ver que também nos prova que Jeorão é filho de Josafá e que ele se torna rei de Judá logo depois do pai. E também que Jeorão faz uma aliança com Israel, que não é agradável aos olhos de Deus, porque ele se casa com Atalia, que é filha de Acabe e Jezabel. Então, Atalia vem da linhagem de Israel, ela reina em Judá, mas ela é filha de Acabe, ela vem da linhagem de Israel, e faz uma aliança com Jeorão, porque eles se casam, e não, é uma aliança não agradável aos olhos de Deus. Sim. Eu tenho certeza que isso é útil para alguma aplicação. Infelizmente, eu não saberia fazer agora, assim, mas eu creio que nós vamos poder fazer isso, que é essa aliança entre Jeorão e que é essa aliança entre Israel e Judá. E no texto fala que ele tinha um relacionamento intimamente próximo, é isso? Intimamente. Que no caso seria porque Jorão era rei, então Jorão, por ser esposo de Atalia, tinha como Jorão genro, cunhado. Jorão era cunhado de Jeorão. Como? Bom, então, esse texto nos diz que ele tinha uma relação próxima com o rei de Judá, íntima, por serem
cunhado e isso, por serem famílias, praticamente. Isso está bem claro também? Pedro? Certeza? Sim. Cris? Eu tenho uma dúvida, porque assim, aí tá ok, mas eu não tô sabendo ver lá em segundo Reis, né? 8:26. É porque em 2 Reis 8:26, está dizendo assim, era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Uhum. Nós temos 2 Acasias. Nós temos um Acasias que reinou em Judá e nós temos um Acasias que reinou em Israel. E os dois têm o nome Idêntico. Atalia? Não. Porque aqui está falando que a Atalia é filha de Onri. Isso, a gente ia chegar nessa parte. Que isso foi muito interessante para mim. E eu ia falar sobre isso no final, porque eu também vi essa passagem, dizendo que a Atalia é filha de Onri, mas eu vou explicar mais um pouquinho mais para frente. Mas sobre Jeorão ter um relacionamento íntimo com o rei de Israel, isso ficou claro, né? Porque ele tem esse relacionamento íntimo porque tem uma relação de família. Jeorão é irmão de Atalia, Atalia é mulher de Jeorão. Na minha Bíblia, que eu estava estudando, e na Bíblia que tem no aplicativo da Ellen White, existe essa diferença de Jeorão e Jorão. Dá para diferenciar esses dois nomes. Com Pedro eu dei uma olhada, a gente parece que na Bíblia em espanhol é o mesmo nome. Na minha Bíblia também é o mesmo nome. É o mesmo nome. Mas aqui a gente consegue diferenciar, porque é bem claro que um é de Judá, filho de Josafá, e um é de Acabe, filho de Acabe, de Israel. Tá bem? Também faz diferença? Não, tá bem. Então, idênticos nós temos Acasias, que estão nas linhas paralelas, um em cada linha. 1 Reis 11:1, que é quando a gente começou o estudo com o Marco. 2 Reis 11. Perdão, 2 Reis 11:1, explica agora quem é esse Acasias aqui. O Acasias de 1 Reis, 2 Reis 11, é Acasias, filho de Atalia. Sabe o que está dizendo? Quando ela viu que seu filho havia morrido, destruiu toda a linhagem para que não houvesse outro rei, e ela reinou. Esse 2 Reis 11, esse Acasias é o filho de Atalia. Ele reina em Judá. Cris? Eu quero saber se você consegue visualizar isso. Você lê pra gente? 2 Reis 11:1. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Então, vendo, pois, Atalia. Os bichinhos. Pode ler de novo. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Então, Atalia, mãe de Acasias, viu que seu filho era morto e destruiu a descendência real. Se a gente continuar um pouquinho mais, nós vamos ver a história de Joás, que é filho de Acasias, que foi salvo pela tia, não é? Então, eu não vou entrar muito em Joás porque a gente já não tem... a minha intenção foi diferenciar os nomes e separar as famílias, no caso. Dá para visualizar assim, então? Que a diferença dos dois Acasias, eu vou explicar já esse de Onri aqui. Dá? Hermano? Posso continuar? Tá. A questão que a Cris falou... eu me deparei com ela também. Você leu a 2 Reis? 8:26. Exatamente isso. Em 2 Reis 8:26, fala que Atalia é filha de
É Onri ou Ori? Onri, mas é Onri. Tá. É Onri, então. 8:26. 2 meses. Segunda Reis 8:26. Segundo. Isso. Fala que ela é filha. Lê pra gente, Cris, de novo, por favor. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Atalia, filha de Onri, rei de Israel. Isso. Tá bem. Eu vou dar uma pausa aqui e vou pedir para você ler Profetas e Reis 96.3. Pode ir. Você tem que ler. Profetas e Reis. 96.3. Deixa eu pegar. Alguns anos depois de haver subido ao trono, Josafá, agora no auge de sua prosperidade, permitiu o casamento de seu filho, Jeorão, com Atalia, filha de Acabe e Jezabel. Cris, tá bom, tá aí, tá? Já tem o que eu preciso. Esse texto fala que Atalia é filha de Acabe e Jezabel. Tem um ponto depois disso, não tem? Como assim? Depois de Acabe e Jezabel. Ela afirma que é filha de Acabe e Jezabel. Tem continuação. Tem. Tem um ponto? Uhum. Então ela conclui que Atalia é filha de Acabe e Jezabel. Não acrescenta. É assim, é bem simples. Atalia é filha de Acabe e Jezabel. Eu pedi para ler isso para diferenciar como o texto que a gente leu de 26, 28? 8, 26. 8:26, como fala que ela é filha de Onri? Como ela fala aí? Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, ponto e vírgula. E era o nome de sua mãe Atalia, vírgula, filha de Onri, vírgula, rei de Israel. Filha de Onri, rei de Israel. Dá para ver a diferença da afirmação que Atalia é filha de Acabe e Jezabel, e aqui, que acrescenta para nós que ele é rei de Israel. Isso talvez ajude no futuro. Me ajudou, sim. Um pouquinho mais na frente vai nos ajudar um pouco. 1 Reis 16. Sim? Não vai aparecer. Tá bem. Primeira rei. 1 Reis 16. Leu 28. E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Então, é 1 Reis 16, 28. Primeira de Reis 16, 28. Ah, que interessante. Então, nós temos que Está falando do pai de Acabe. Onri é pai de Acabe. Certo? 31. Desse mesmo? Isso. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Esse é 31? É, mas a minha versão pode estar diferente, porque eu estou lendo. Tá, isso só ia, bom, pelo que eu notei, só ia ajudar a provar a gente que Acabe é filha de Onri, mas eu acho que... Ah, é o 30, o verso 30. Ah, perdão. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Isso. Então, nós temos outra, no mesmo capítulo, que Onri e Acabe são pai e filho. Por isso, eu quis chamar atenção para isso aqui. Posso estar errado, mas foi como eu consegui me posicionar sobre essa questão de afirmar que a Atalia é filha de Onri.
nós sabemos que Onri é pai de Acabe e Acabe pai de Atalia. Nós lemos que Onri é o rei de Israel, logo em seguida de afirmar que ele é o pai de Atalia, eu tomo isso aqui como um pai de geração. Você consegue ver isso? Como um pai de geração. Tem alguns outros exemplos. Eu vou pedir a Carol para dizer para a gente, quando na Bíblia fala que é pai de alguém, mas é um pai de geração, e não um pai... Tem muitos, vocês sabem que tem muitos, não é? Nabucodonosor, pai É do isso que eu ia Deus. falar agora. Exatamente. Então, eu tomei esse rei de Israel como pai de linhagem, porque ele é avô de Atalia. Isso dá para visualizar também? Dá, tá bem? Então, tá. Agora eu quero saber se está bem claro a diferença entre Acasias, ambos, e Jorão e Jeorão. Foram os mais parecidos, assim, na linha, para que não houvesse divergência. A gente sabe que tem um Acasias que é filho de Atalia e um Acasias que é irmão de Atalia. Certo? Bom, aqui eu concluo. Marco? Sim. Você já leu o verso conclusivo que fala que Atalia é filha de Acabe? Amém? Sim. Que Atalia é filha de Acabe e Jezabel? Você já leu na Bíblia? Na Bíblia, Eu li em Profeta. profetas e reis. É profetas e reis. Sim, a linguagem tem que pegar isso para algum lugar. Só para eu não ir no caderno. Você consegue? Eu anotei no caderno. Pedro, você encontrou? Você tem, não tem? 18, eu acho que era. Acho que era 18. É, 8 ou 18. Segunda Reis, 8 ou 18. não tenho certeza. Consegue passar o olho, Cris, só para ver se é isso mesmo? Ele tá falando. Ah, você achou aí? E andou, depois de falar de Jeorão e todo o assunto, esse fala, e andou no caminho dos reis de Israel, este Jeorão, como também fizeram os de casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso. Acho que é um dos versos, deixa eu ver mais. Nós já tínhamos visto isso, mas não na Bíblia. Usamos profetas e reis. Alguma questão? Dúvidas? Ok, muito obrigado, Angela. Acho que ficou bem mais claro agora, essa complicação aqui. Mas fizemos isso para ver se tem um ensino, alguma paralela para nós nessa história, além do que já tínhamos visto. Alguém achou algo aqui para compartilhar? Algo que ele acha que ajuda a compreender Atalia e desde logo Ted Wilson?
Assim, o que eu achei interessante é que na linha de Ted Wilson, ele faz uma aliança ilícita com o Estado, não? Para tentar salvar seu povo. Mas aqui também a Thalia faz uma aliança com em todo caso seria Jeroboão, faz uma aliança com Israel através do casamento com a Thalia. E essa Jeoral? Jeorão. Jeroboão. E isso significaria uma aliança Estado-Igreja. Ok. Acho que isso é interessante. Essa aliança aqui. Igreja, Estado. Mulher e homem. Israel e Judá. Me vem muito à cabeça por ser filho de Acabe e Jezabel. Jezabel, em alguns momentos na Bíblia, simboliza, né, o papado. Quando a mulher que é chamada de Jezabel e a Por que Thalia... ela simboliza o papado? Não sei se alguém sabe bem essa história, pode explicar, mas isso que me vem à memória, não sei explicar. Ela é a filha de quem? Jezabel é filha de quem? Do que rei? Judá, Israel? Não, ninguém dos dois, não? Ele não é do povo, ela não é do povo. Hija de Edbar, rey de los Sidonios. Sidon? Etba? Ajá, bueno, conmigo es E-T-B-A-A-L. Então, aí imaginei que a Thalia, sendo filha de Jezabel, se desse para fazer uma associação de que filha do papado, por exemplo, as filhas do papado saem, né, da meretriz. Papa, protestante, adventista, assim? Não sei se... porque as filhas... Tem uma relação, sim, acho que isso é aqui bem claro. Sidon, podemos demonstrar um símbolo para a Igreja Católica. Você pode falar dela como símbolo do papado. Aqui temos uma ligação, uma aliança. Então, depende um pouco da perspectiva. Você pode fazer um argumento que aqui temos o aspecto do impacto do catolicismo, ou você quer falar que isso é aqui Israel apóstata. Porque a apostasia está aqui nessa história. Aqui está a aliança. Mas ela não tanto aqui, acho, por ser filha de Isabel, mas por ser mulher. E representando Israel. Israel, Estados Unidos, Judá e Igreja Adventista. Temos essa relação aqui. Acho que tem possível, porque você não falou da tia e que ela tem que ver com essa história. E o tio, tudo isso aí também parece ser muito interessante, mas nesse ponto acho que ninguém tem uma ideia como continuar lá nessa linha para descobrir mais. Ok. Então vamos saltar novamente ao ponto de ontem. Podemos abrir novamente 1 Samuel 3. Até onde hemos lido ontem? 4.
Então, Cris, você pode começar, por favor? 1 Samuel. Uhum. De qual versículo? Não, lemos 10 Prim- também. É para ler do 4 em diante? 11. Pronto. Primeiro Samuel 3:11. E disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. O que é essa coisa que ele vai fazer? Alguém quer tirar foto aqui disso? Va a llevar a cabo Tira, Carol. Chega perto. Pegou bem. Para entender. Queremos lembrar a linha aqui que fizemos ontem. 1989. 11 de setembro. Decreto dominical. Não? Aqui Samuel. Samuel. Então, que acha você isso aqui? Esse dia que o Senhor está anunciando aqui. Ah, decreto dominical? Sim. Por quê? Primeiro porque o Senhor vai dizer alguma coisa para que ele vai fazer. Antes ele falou pessoalmente com o Samuel. E qual todo que ouvir tinham ambos os ouvidos, parece mais amplo assim para todas as pessoas. É bom ou é mau? É ruim. Sim, é ruim. Então, a coisa que vem sobre o povo de Deus, anunciou desde 11 de setembro, uma coisa ruim. Não? E que é isso aqui? Em Daniel 11, que é isso? É o rei do norte, Versículo. vindo 40 A. Verso 40? Acho que. Deixa eu ver. Alguém? 41. 41? Que exatamente? Ai. Dizendo o quê? Uhum. Mas em relação ao povo de Deus, muitos cairão. A porta fechada para o povo de Deus. Então, essa é a profecia que é anunciada aqui. E também, isso acontece no nosso tempo. Não sei se vocês lembram quando fizemos aqui as linhas das... acho que fizemos aqui? Ou não? Os campais que se fizeram na nossa história e que verdade saiu de que campal. Você lembra nisso? Fizemos na Campal. No campal, ok. Na campal, e não sei quando exatamente, mas um dos campais saiu isso aqui. A porta fechada para o fim do tempo de graça para os adventistas. Eu não lembro, mas foi uma das verdades que saíram aqui com o tempo. Juízo investigativo, etc. Tá? Ok. Continuamos.
Carol, versículo 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Podem continuar. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Misericórdia. Pode comentar sobre isso? Na aplicação. Então, eu acho que tem aquele verso que Jesus fala assim, quem não é por mim é contra mim. E aqui eu vejo exatamente isso, como Eli, né, que no caso seria o presidente atual, não se posiciona a favor de Cristo, ele se posiciona contra. E aqui ele vai receber a recompensa. E não só ele, como também os filhos dele. Porque ele deixou com que eles se corrompessem. E aqui ainda fala que ele sabia, né? E a gente sabe que o presidente também sabe. Então, eles vão ser destruídos e não vai ter como remediar, até porque a porta já vai ter sido fechada para eles. Só isso. Porque a sua casa tem que estar em ordem para o Senhor. Porque o sacerdote, não somente ele, mas a sua casa. Sua mulher, seus filhos. Conhecemos esse conceito quando a Bíblia dá conselho como quem pode ser ancião. Não somente ele tem que estar bem, sua família, seus filhos, tem que demonstrar que tem ordem na casa, que ele é o sacerdote. E ele não mostra isso. Ok. Vamos saltar ao capítulo 4. Rafael, pode ler, por favor. Começa, primeiro versículo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filhos se acamparam junto a Afeca. Continua. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotada pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: Que voz de grande júbilo está no arraial dos hebreus. Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: Os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: Ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de pragas no deserto. Sede fortes, filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus,
Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua terra. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Ok. Então, que simboliza isso, que a arca foi tomada? Que foi Lei dominicana. Você tem uma ideia? Não? Jorge? Lei dominicana. Explica por quê? Bueno, ahí dice que los dos hijos son muertos y es toma del arca. Al adventismo ahí queda aniquilado en la ley dominical, se cierra la puerta por completo y en el arca se encuentran los mandamientos de Dios. Y bueno, ya pueden hacer, en este caso es cuando ya tiene el control podríamos decir, el papado sobre la iglesia. Ok, pero tú aquí tienes símbolos. ¿Quién es el papado en esa historia? Que controla la iglesia, por ejemplo. Tú tienes que quedarte en el texto. Ok. Estamos tratando de entender el texto. Tú dices, Los la toma del filisteos. arca es símbolo de la ley dominical, pero no sé, todavía no me quedó claro por qué esto simboliza la ley dominical. ¿Cuál es la lógica para decir, aquí es el arca tomada? ¿Qué tiene que ver con la ley dominical? Solange? Assim, as leis estão dentro do arca e o arca também significa o pacto e o sábado, que é esse pacto de Deus com os homens. Então aqui, a toma da arca é fazer violência contra as leis, porque a arca são as leis. E essa é a relação que fazemos com o decreto dominical. No decreto dominical, a arca vai cair nas mãos do inimigo. Os mandamentos vão cair nas mãos do papado. Tá? Vai ser feita violência contra a lei de Deus. Isso que acontece aqui no decreto dominical. Eu não sei se contribui, mas é falado ai de nós 2 vezes. Não sei se pode ser contado como uma repetição. E pela lógica que o irmão Parminder trouxe, a meia-noite na linha de 144.000 é o decreto. Ok. Então, decreto dominical. Tem um mini decreto dominical. Meia-noite, decreto dominical aqui. É um ataque contra a lei de Deus. E aqui a lei de Deus, o sábado cai. Cai por quê? Porque não tem mais povo para defender. O adventista vai aceitar o domingo. Ok? Nelsi? Pode continuar então com o texto. El siguiente, 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla y vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Eli. Era ya Eli de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver.
dijo. Ok. Eso ¿qué te dice eso? ¿Qué podría simbolizar eso? ¿Eli era quién otra vez? El sacerdote. Desde luego él representa la lideranza espiritual del pueblo. ¿Y qué pasa con él ahora? Sus ojos habían oscurecido, no podía ver. O sea, Otras palabras. estaba cegado, no podía ver. Exactamente. Estaba cegado. ¿Y qué significa eso espiritualmente? Uno está ciego. Sí. ¿No? No ves la verdad. No puedes leer la palabra de Dios. Espiritualmente muerto. ¿Recuerdas alguna paralela aquí en esa historia? Donde habíamos visto un rey que estaba cegado. Sedequías. Ese. Le sacaron los ojos. Pincharon los ojos. Y hemos dicho que Sedequías es el símbolo de Wilson. Y ese aquí, Eli, eso es lo que yo dije ayer, también es un símbolo para Wilson. Y vemos los mismos atributos. ¿Sí? Ahora, una cosa más, ya estaba muy viejo también. Ya llegó al fin de sus días. ¿No? De todos modos, ya llegó. Eso no quiere decir que Wilson va a ser viejo, sino él llega al fin de sus días también. El fin de su presidencia está acercándose. ¿Ok? Ángela, continúa por favor. É o 16, né? E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. E além disso, também teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. E sucedeu que, fazendo ele menção à arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu. Porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua... Quer fazer uma aplicação aqui? Então, o que simboliza isso? O que acontece aqui? Em 2 palavras, o que acontece? Eu não aplicaria, não saberia como aplicar. Sem mas- aplicar, o que acontece? Tá. Alguém vem da batalha, foge da batalha, e vai até Eli e explica para ele que a arca foi roubada e os filhos morreram. Pelo que está escrito aqui, ele morre. Vai Então, de isso quer dizer, já falamos várias vezes o que significa isso. Alguém traz notícia para o líder, a liderança do povo de Deus. E a notícia é que? no caso, no decreto dominical. Que os filhos foram mortos. Sim, decreto dominical, mas o que significa isso? A arca roubada. Não significa. Que foi mudada a lei de Deus. O povo recebe, aceita o domingo. Não? Eles aceitarem estão mortos, não é isso? E o povo recebe, o que significa a morte do povo? Que eles Falamos isso não, ontem. porque eles aceitam o decreto dominical, aceitam o domingo. Sim. Por que isso? Mas o que significa isso? Isso significa que eles receberam a marca. A marca da besta, sim. Ok? Essa é a notícia para Ted Wilson. O povo recebeu a marca da besta. Aceitaram o domingo. O que acontece com ele logo? Porque ele, nessas Sedequias, essas linhas devem ser uma ajuda para nós. Essa linha contribui aqui a essa linha. Sedequias é a mesma coisa, ele é cego. Ele vê primeiro os seus filhos morrer. Ele também vê primeiro os seus filhos morrer, ou ele ouve da morte deles. Ele vê que recebeu a marca da besta. Então, o que acontece com ele agora? Ele morre.
ele morre também. Não? Morte espiritual. Ok. Marco, Sim. também tem uma conexão que Jeremias fala para Ezequias, se eu não me engano, que eles iam ser como Siló, que ia acontecer a mesma história com eles na destruição de Jerusalém. Assim, ele mesmo conecta essas duas histórias. Ok. O profeta. É, Aham. Jeremias. Obrigado. Solange, continua? Sim? No entendí sobre cuando dice que el arca fue tomada, porque ahí supuestamente están las leyes de Dios y usted está haciendo la aplicación de que aceptaron el domingo. Bueno, una pregunta. A arca está em Israel. Eles levam a arca para a batalha. Eles acham que eles vão ganhar a batalha contra o inimigo. Mas o que acontece é que o inimigo captura a arca. A arca contém os 10 mandamentos. Dentro da arca são os 10 mandamentos. E isso aqui. Isso é a arca. Aqui dentro guardam-se os 10 mandamentos. Aplicando isso para nós, se estamos falando de uma batalha sobre os 10 mandamentos, uma contenda sobre os 10 mandamentos, entendemos que a batalha não é sobre o mandamento não matarás. Ou sobre o mandamento, qualquer mandamento. A batalha é sobre um mandamento especificamente. O mandamento do sábado. O único mandamento que a Igreja Católica não aceita. Eles mudaram esse mandamento. Eles falam guarda o domingo, basicamente. Então, se você estuda esse caso da batalha sobre os mandamentos, a fim de contas, você percebe que é uma batalha sobre o mandamento do sábado. Porque a Igreja Católica aceita todos os mandamentos, basicamente. Somente o sábado eles não aceitam. Então, se estamos falando sobre uma batalha, uma lutando contra, e eles capturam a lei, eles fazem violência contra a lei, a violência basicamente se concentra aqui, nesse mandamento do sábado. Então, se cai nas mãos da Igreja Católica, que os filisteus, aqui nessa história, então, eles têm uma vitória sobre o sábado. A vitória sobre o sábado acontece na lei dominical. Quando o domingo é imposto, forçado como lei para guardar espiritualmente em todo o mundo. Um pouco mais sentido? Sim. Ok. Eu tenho uma pergunta antes que continuemos leyendo. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué la Biblia faz relevância que ele era pesado? Sim. Mas eu acho que é mais que isso, porque ele faz uma diferença quando eles não conseguem sacrificar os bezerros gordos, que têm muita graça, era porque era qualificado como impuros. Então aqui nós podemos dizer que os sacerdotes têm impurezas, assim, a liderança tem impurezas que Deus não aceita. O que fez ele gordo? A gordura dos carneiros que seus filhos pegavam dos sacrifícios, algo assim era a história, eu lembro. Está caindo assim. Ok. De novo, quem fez gordo ele? Eu lembrava em uma ocasião que a Bíblia fala que Deus não aceitaria o sacrifício dos animais engordados.
porque eles eram impuros. A graça é algo impuro para Deus. Ele comeu gordura, Aham. comeu gordura, ele fez esse gordo. A gordura é símbolo de Impurezas que Deus não aceita. pecado. Pecado. Sim? E sabemos que na gordura da carne guarda-se as impurezas. Não? É muito ruim, é muito tóxico lá dentro. Aham. E Helena vai falar que seus filhos, eles pegavam a carne sacrificadas e eles separavam porções para ele. Para eles, não sei. E aplicar isso um pouco mais então. Eu acho que eles tinham impurezas como sacerdote, que levaram finalmente à morte. Porque eu acho assim, ninguém morre por cair da cadeira, digamos. Mas o fato de que ele era pesado faz diferença. Está muito gordo, ele não tinha para se movimentar bem e dar Deslocou. assim volta e caiu Acho pelo que sim. susto. Microfone. Eu penso, o que os sacerdotes comiam? Eles comiam dos sacrifícios. E os sacrifícios vinham do quê? Pelo pecado. Então eu acho que de certa forma a gente pode ver a quantidade de pecado do povo para a quantidade de sacrifícios para a quantidade que ele está comendo. Ah, interessante. É bom, faz sentido. Ok? Continua, por favor. Ai, just a moment. Pode ler? 19 até o final. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas novas de que a arca de Deus era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobreviram. E quando o tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino e cavou, dizendo: foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. E diz mais: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Ok. Então, isso é onde? Isso também acontece aqui. Então, quem mais morre? A mulher de Finéias. Então, a mulher, símbolo da igreja, morre também. A igreja morre aqui nesse caso. Aqui não dá o nome dessa pessoa, somente a mulher. O que mais acontece aqui? Ele dá luz ao filho, o filho chama-se Icabod. Icabod. Icabod significa a glória do Senhor. Foi? Foi-se a glória. Então não tem mais glória de Deus no povo. O povo agora é sem a glória de Deus. A igreja do sétimo dia caiu. Já não é o povo que representa Deus. Deus não mora lá neles mais. Ok? Daquele dominical. Então é uma história aqui muito ilustrativa, muito clara, eu acho, para aqueles eventos. O que nos interessou aqui nesse caso foi o que aconteceu com Eli. E temos outro símbolo que fala sobre Ted Wilson. Tá? Outro símbolo da história desses eventos que acontecerão com ele.
Agora, essa história não ilustra que Ted Wilson especificamente vai ser o último presidente, mas isso sacamos de outra lógica. Aqui temos simplesmente mais atributos do que acontecerá aqui, nesse momento. E o rol que ele tem que tomar. Ok? Mais alguma ideia aqui? Algo mais que queriam dizer? Então vamos fechar aqui agora, porque seria nesse caso agora entrar uma nova lógica. Quero fazer isso na próxima hora. Então, para começar outro capítulo nesse estudo. Porque já falei que quero demonstrar a importância de algumas datas aqui, relacionado com Ted Wilson, e temos que edificar essa lógica. Seria bom começar isso em uma hora extra na tarde, se Deus quiser. Ok? Nós fechamos.